Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Cantinho da Reflexão. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para que você seja alertado de cada vídeo novo que vai chegar aqui para abençoar a sua vida. Curta, comenta, compartilhe a mensagem do Senhor Jesus que está chegando aí para você, para abençoar a sua vida. Nesse momento, irmãos, eu quero convidar você a continuar refletindo sobre a história de Esaú e Jacó, que se encontra agora no livro de Gênesis, capítulo 27, a partir do versículo 1, que diz assim: Tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Ele respondeu: Estou aqui. Disse-lhe Isaac: Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio, e traga-me para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse a seu filho Jacó: Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: Traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então a seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa. E se meu pai me apalpar, vai parecer que estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Disse-lhe sua mãe: Caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga-os para mim. No vídeo anterior, a gente pôde refletir sobre um acontecimento entre Esaú e Jacó. Esaú havia vendido a sua primogenitura para o seu irmão mais novo. Ele desprezou, o fato de ser um filho primogênito. E agora nós podemos aprender novamente com esses irmãos, com esses gêmeos, onde Isaac, pai deles, estava perto de morrer e resolveu abençoar a vida do seu filho antes de morrer. Mas ele pediu que Esaú preparasse uma comida saborosa para ele, para que ele pudesse abençoá-lo. A Bíblia nos fala que Esaú era filho preferido de Isaac e Jacó era filho preferido de Rebeca. E Rebeca, ouvindo o seu marido falar que iria abençoar o seu filho Esaú, ela chamou Jacó e pediu para que Jacó fizesse o que ela ordenasse, se passasse pelo seu irmão, enganasse o seu próprio pai, para que ele recebesse a bênção que seria destinada para o seu irmão Esaú. Então você percebe que mais uma vez Jacó toma o lugar do seu irmão. E mais uma vez Jacó se aposta de algo que não era dele de direito. E a gente pode, irmão, aprender com essa história que essa mentira que Rebeca fez com que Jacó cometesse, fez com que ela pagasse um preço muito alto. Ela não ia mais ver o filho dela, porque logo depois que Esaú descobre que Jacó se passou por ele e roubou a sua bênção, foi abençoado pelo seu pai no seu lugar, Esaú ficou tão furioso que estava procurando oportunidade para tirar a vida de Jacó. E quando Rebeca soube disso, pediu para Jacó ir embora, ir lá para a casa dos seus parentes, casar com uma pessoa de lá e ficar por lá, para que assim o seu filho não viesse morrer. E ela perdeu a oportunidade
de viver ao lado do seu filho por mais tempo. E o seu filho, por ter participado dessa mentira, ele também sofreu a consequência de viver longe do lar, de viver longe da família. Foi viver na casa de parentes. Passou anos e anos servindo seu parente em troca de ter as suas esposas e poder ir embora depois com as suas esposas para sua terra natal. Às vezes, irmãos, a gente, como cristãos, seremos usar a desculpa da mentira construtiva para tentar nos beneficiar de alguma forma. Mas não existe mentira construtiva. Toda mentira é capaz de destruir. Toda mentira é capaz de tirar, roubar algo de nós que nós nunca mais vamos poder ter. Quantas pessoas, se por causa de mentira, terminaram seus casamentos? Quantas e quantas pessoas, se por causa de mentira, perderam seus empregos? Quantas e quantas pessoas, se por causa de mentira, perderam a oportunidade de estar à frente ao ministério da palavra, ao ministério, ao dom que o Senhor deu para ela exercer na casa dele, no mundo afora? Quantas e quantas pessoas, se por causa de mentira, foram mortas? A mentira, se a gente for falar sobre todas as consequências que ela pode trazer, a gente vai passar horas e horas falando sobre as dores emocionais que elas causam na vida das pessoas que estão ao seu redor. Às vezes você pensa que quando você mente, apenas você vai ser atingido, quando na verdade quem vai ser atingido são as pessoas que você ama também. São as pessoas que estão ao seu redor e que não tem nada a ver com a sua mentira, com a sua atitude. Vão estar envolvidas também pessoas inocentes, pessoas que não tem nada a ver com a sua escolha, com a sua decisão. Eu sei que o Senhor depois tem um plano de restauração na vida de Jacó. Porque o nosso Deus, Ele é aquele Deus, se Ele não deixa as coisas acontecerem em vão, Ele transforma situações para nos ensinar, para nos fazer voltar de volta, para nos fazer estar de volta no caminho correto, no caminho dele. Porque o Senhor é aquele Deus que todas as vezes que nós erramos, que todas as vezes que nós falhamos, Ele nos convida a retornar de volta para o caminho que nós saímos. O Senhor nos convida a regressar para o caminho deles. O Senhor Jesus nos convida a voltar o nosso coração, os nossos olhos para o Pai outra vez. Porque Ele não quer que a gente permaneça no erro, na mentira. Mesmo que ele já tenha errado, mas o Senhor deu a ele a oportunidade de não permanecer na mentira, mas de ser conduzido ao caminho da verdade. Então, assim, muitos de nós, irmão, mesmo mediante o convite de Jesus Cristo, para sairmos do caminho da mentira, muitos de nós teremos permanecer nesse caminho. Muitos de nós teremos pagar com a nossa própria vida para ver aonde vai dar, aonde vai chegar ao final dessa história. Porque às vezes achamos que temos o controle dessa história, temos o controle da situação, que nada vai nos acontecer, que nada vai nos ocorrer. Essa mentira que Rebeca e Jacó cometeram, as consequências do engano que eles cometeram, foi de dois irmãos que ficaram distantes um do outro, ficaram anos sem se falar. Aquela mãe perdeu a oportunidade de poder ter os seus dois filhos ali perto dela. E às vezes, irmãos, eu até meditei, né? Quando eu fui preparar essa palavra, quando o Senhor falou comigo por meio dessa palavra, eu fiquei até pensando. Porque a gente vê que a Bíblia fala, né, posteriormente,
Se Jacó trabalhou 14 anos para o seu sogro, para poder ter as suas esposas. As pessoas dizem que ele trabalhou 14 anos por amor a Raquel. Ele trabalhou 7 anos primeiro para poder ter Raquel, depois o pai dela acabou dando Lia para eles. Ele trabalhou mais 7 anos para poder conseguir Raquel. Mas eu fiquei meditando, pensando assim, será que só o amor por Raquel foi o motivo pelo qual ele aguentou trabalhar 14 anos naquele lugar? Eu pude pensar, irmão, eu pude perceber que talvez o fato de ele ter enganado o seu irmão, ter enganado o seu pai, se passando pelo seu irmão, talvez aquilo doía no coração dele. Talvez batia o medo, a insegurança no coração dele de voltar para a sua terra natal e de ser morto pelo seu irmão, de encontrar o seu irmão ainda amargurado, com raiva deles. Tanto que quando ele volta para sua terra natal depois, ele primeiramente coloca vários presentes na frente e fica lá atrás, vai colocar vários presentes para ser oferecido para seu irmão, na esperança de aplacar a ira do seu irmão caso ele ainda estivesse com raiva, com rancor, com mágoa. Talvez ter trabalhado tantos anos naquele lugar não foi o único motivo, não foi só porque ele amava Raquel, mas talvez também deve ter sido porque ele tinha receio de voltar para sua terra. Ele tinha medo de voltar para sua terra por causa do que ele tinha deixado para trás, por causa do que ele tinha cometido, por causa do erro que ele tinha feito. Porque é isso que o pecado faz, irmão. O pecado, quando a gente comete ele, a gente carrega muitos danos, o sentimento de culpa nos nossos corações. A gente carrega o fardo da culpa, da falta de perdão, o fardo das consequências das nossas escolhas. Mas o Senhor, como eu falei, Ele é tão misericordioso conosco, que mesmo quando a gente comete erro, Ele nos dá uma nova chance de restauração. O Senhor deu a chance de Jacó ser restaurado. E esses 14 anos que ele passou longe da sua terra natal, longe do seu irmão, foi do tempo que o Senhor trabalhou no coração dos dois, para que quando eles se reencontrassem, eles pudessem se amar, se respeitar, se perdoar, se libertar do fardo, da culpa, da falta de perdão. Que o Senhor Deus possa falar ao seu coração, possa tocar no seu coração. E se em nome de Jesus seja possível essa mensagem trazer uma transformação na tua vida, uma transformação na tua mente, uma transformação no teu coração, para que você acorde e fique atento das consequências que o pecado pode causar na nossa vida. Em nome de Jesus. Até a próxima.